Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 4 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h33 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Luiz Rossini questiona executivo sobre a utilização do passe estudante. Escola do Legislativo de Campinas realiza painel de debates para analisar os efeitos da reforma tributária para os municípios. Em reunião solene, vereador Permínio Monteiro entrega título de cidadão campineiro. Comissão de Educação e Esporte da Câmara debate a proposta do Estado de municipalização do ensino fundamental. E no esporte, Ponte Preta vai a Ribeirão Preto para vencer o Botafogo e se aproximar ainda mais do G4 da Série B. Hoje o repórter André Aranha está em um distrito de Campinas e neste bairro tem um espaço que é um local de coleção de informações para auxiliar pesquisas, trabalhos escolares ou até para a prática do hábito de leitura. Em que bairro você está e o que tem aí, André? Boa tarde. Pois é, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou no distrito de Barão Geraldo, estou meio que na divisa entre o Santa Genebra 2 e também o Jardim Independência. Bom, eu estou numa praça aqui do bairro e dentro desta praça, nessa praça tem uma biblioteca que o Mário Jorge está mostrando para a gente. Ela contém vários livros infantis. Agora, claro, quem vai falar um pouco mais a respeito desta biblioteca é o Rodrigo da Mostra Sustentável. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Essa biblioteca é uma iniciativa da Mostra Mais Sustentável, junto com a Fundação Síndrome de Down, que construiu essa biblioteca do zero e reformou essa praça com a ideia de fazer uma biblioteca infantil que sirva para a comunidade. Essa biblioteca está sendo doada para a cidade, né, e tem uma conexão também com a Fundação Síndrome de Down, né, onde está acontecendo a Mostra Mais Sustentável, é uma mostra de arquitetura, arte, paisagismo e... Quem pode usar aqui a biblioteca, Rodrigo? Toda a comunidade pode usar, e essa biblioteca também foi feita num sistema de wood frame, um sistema inovador, onde que é a primeira biblioteca infantil nesse sistema construtivo na América Latina, onde que estão acontecendo doações de livros, estamos aceitando livros infantis e também ocorrerão trocas de livros aqui na biblioteca e toda a comunidade pode usufruir de todo esse trabalho que está sendo feito aqui na Mostra Sustentável. Bom, vai ter um sarau hoje à tarde, conta pra gente como vai funcionar. Sim, sim, será muito interessante. Na mostra aqui como um todo, 17 artistas fizeram desenhos, artes, grafites, e esses 17 artistas vão se encontrar hoje para fazer um grafite ao vivo para todo mundo ver. E o conceito que eles estão colocando, o conceito de cada um, eles vão conversar e vão desenvolver um sarau muito interessante. Tem bastante livro aqui, né? Muito livro, e estamos recebendo mais ainda, né? Esperamos aí as famílias, as crianças que venham ler mais, desenvolver seu conhecimento em leitura e tudo mais. Então tá bom, obrigado. Nada. Valeu, muito obrigado. Pedi para o Mário Jorge, meu amigo aqui, o repórter cinematográfico, vir com a gente aqui na Fundação Síndrome de Down, para a gente mostrar, viu, Gabriel Castro, também porque é coladinho aqui. Eu vou conversar, inclusive, com a Lenir. Tudo bem? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Prazer. Bom, fale um pouquinho sobre a fundação aqui. A Fundação Síndrome de Down, ela está situada aqui em Barão Geraldo, no bairro Jardim Santa Genebra 2,
ao lado do Jardim, do bairro Independência. Bem na divisa aqui, né? Bem na divisa, ela pega porque ela vai de uma rua a outra. E ela está aqui, nós temos um trabalho já há 30 e poucos anos, quer dizer, 3 décadas de trabalho com pessoas com síndrome de Down e não situada só aqui no bairro em Barão Geraldo, mas em Campinas toda e região. É um trabalho que a gente cultiva muito a inclusão, que as pessoas possam, então, realmente vir aqui para as suas necessidades que são especiais e poderem viver a sua vida de maneira autônoma e plena na rua, na sociedade. Qual a importância da biblioteca aqui para a Fundação? Eu acho que a biblioteca vai fazer essa integração, né? Primeiro, vai ser uma biblioteca voltada para o bairro. Isso é muito útil, porque a gente vai fazer trabalhos, né, junto com escolas, junto com a prefeitura, de estímulo à leitura, né? E a Fundação vai ter um papel importante, porque vai poder, inclusive, trabalhar com essa questão da inclusão da pessoa com síndrome de Down com as pessoas daí normais. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Então tá bom, eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado pelas informações, André Aranha, diretamente do Santa Genebra 2, ali na divisa com o Jardim Independência, aqui no quadro Meu Bairro na TV, com as informações muito legal aí da mostra mais sustentável da biblioteca e também da Fundação Síndrome de Down. Em requerimento, o vereador Luiz Rossini questiona a quantidade de créditos de passe estudante para alunos de curso técnico. Os jovens precisam fazer estágio obrigatório, mas os bilhetes são limitados. O vereador Luiz Rossini protocolou na Câmara um requerimento no qual pede informações da Prefeitura a respeito do passe estudante no sistema de transporte público da cidade. Ele disse ter sido procurado por alunos de escolas técnicas de enfermagem que precisam fazer estágio obrigatório em centros de saúde e hospitais em horários diferentes dos cursos e, portanto, precisam de mais créditos nos bilhetes, que possuem um limite. Para o vereador, é preciso ajustar as regras do passe estudante. Então, eu estou fazendo um requerimento para dizer qual a razão de que ele, como estudante, né, que tem um atestado da escola e num exercício complementar de educação, porque o estágio é algo obrigatório, né, não possa ter também acrescido essas viagens dentro do desconto como passe estudante. Entender se há problema legal, qual é a justificativa, no sentido de tentar, de repente, corrigir essa distorção, que, ao meu ver, é uma injustiça. Para o parlamentar, o custo extra do valor da passagem acaba onerando o estudante. Esses estudantes já têm que arcar com o valor da mensalidade da escola. Eles são obrigados a fazer o estágio, porque se não fizerem o estágio, depois eles não conseguem ter o certificado. E acaba sendo oneroso para eles também ter que gastar, ainda que seja parte, né, das passagens, mas muitos estão com dificuldade de fazer esse pagamento. O Executivo tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 para responder aos questionamentos. O vereador Luiz Rossini diz que é preciso corrigir essa questão para que o número de passes oferecidos esteja adequado à necessidade de cada estudante. E hoje já existe a regra para o passe estudante, eles estão cadastrados, tem um comprovante que estão matriculados na escola, mas é oferecido uma quantidade X de passes ou de viagens. E nessa quantidade não incorpora essa necessidade da viagem, que é da escola para o local do estágio, do local de estágio para a escola, né? Então, a partir do requerimento, a gente vai ver que providência tomar. Vamos continuar falando de educação, porque nesta semana a Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara se reuniu para discutir o projeto do governo estadual de municipalização do ensino fundamental. O governo paulista pretende repassar aos municípios mais de 627 mil alunos das séries finais do ensino fundamental. Em Campinas, cerca de 32 mil alunos seriam afetados pela mudança, além de milhares de professores e gestores da educação estadual. O que o secretário estadual de educação quer agora é municipalizar a totalidade dos alunos. Então, em torno de 32 mil alunos deixariam a rede estadual hoje para a rede municipal.
só em Campinas. O problema é que isso vem desacompanhado de qualquer tipo de proposta de financiamento, do como vai ser feita a transição. Então nós estamos muito preocupados com essa situação, por isso que nós chamamos o debate. Infelizmente o governo do estado não participou do debate. De acordo com a secretária municipal de Educação, Solange Pellicer, representante do executivo na reunião, em nenhum momento houve uma reunião oficial por parte do governo estadual para tratar desta transição. Eu já conversei informalmente com o secretário estadual Corrocielli, num evento, né, de educação que nós tivemos em São Paulo. Ele falou, mas nós precisamos sentar para fazer de forma gradativa, porque é plano de governo do governo do estado. Tá? Mas até hoje ele não me chamou e nós não conversamos nada. Por isso eu assustei quando eu vi na imprensa que seriam municipalizados 32 mil alunos em Campinas. O vereador Zé Carlos e a vereadora Mariana Conte, membros da comissão, lamentaram a ausência de um membro do Estado para explicar como será essa municipalização do ensino fundamental. O presidente da pasta, vereador Gustavo Peta, diz que vai fazer uma comissão. Nós vamos fazer uma espécie de embaixada ao governo estadual. A Câmara Municipal, com a Secretaria Estadual, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público aqui de Campinas, que atua aqui em Campinas nessa área da educação. A ideia é que nós possamos fazer uma representação forte do município para ir até o governo do estado, reivindicar informações e saber exatamente o que está em curso em relação a essa proposta apresentada por eles de municipalização da educação em Campinas. A reforma de uma creche no bairro Maria Rosa tem causado dor de cabeça nas mães dos alunos que sofrem com improvisos. A vereadora Mariana Conte está acompanhando a situação. Mato alto, entulho, sujeira. É o retrato de um terreno no bairro Maria Rosa. Mas esse cenário já foi bem diferente. Esse terreno, quando eu cheguei aqui no Maria Rosa há 20 anos atrás, existia uma creche, né? Compondo 210 crianças nessa creche. A Maria de Fátima conta que antes essa era uma área cheia de vida. Agora, o terreno onde funcionava o CEMEI professora Sônia Maria Alves Castro Pérez virou um problema para todos do bairro. E foi feito um projeto para a reforma, e tem planta, tem tudo bonitinho. Essa reforma se transformou em demolição. E essa demolição a gente já vem arrastando desde 2017, né? E as nossas crianças, os pais que têm que sacrificar a sua manhã para levar numa distância maior. A reforma da creche começou em abril de 2017, só que aonde funcionava ficou um grande terreno aberto e sem qualquer sinal de obras. Por isso mesmo, a vereadora Mariana Conte veio analisar a situação e ouvir os moradores para entender as dificuldades do que eles estão passando aqui. Além de ir ao terreno onde funcionava a creche, a parlamentar campineira também visitou a nova sede da escola, a cerca de 1 quilômetro de distância. Uma casa adaptada e que, na visão dela, não atende às necessidades das crianças. É o improviso que vira permanente, o temporário que vai se estendendo, e quando a gente vê, a situação está consolidada. Faz 3 anos que teoricamente estaria em obra a creche no Maria Rosa e, teoricamente, as crianças foram transferidas para essa casa improvisada durante esse período da obra. A questão é que a obra está parada. A rotina de levar as crianças a uma distância maior tem causado dor de cabeça às mães. E não é só isso. Hoje está chovendo, eu tive que vir com elas a pé. Sim, a gente visualiza o quê? Que as crianças não pegam sol, porque é tudo um pouco muito fechado, não tem um espaço para eles correrem, para eles se movimentarem, gastar a energia que realmente eles têm, né? Então a gente vê essa dificuldade deles, né? E a locomoção também,
né, que é um pouco bem distante da onde a gente reside. Esses últimos dias que teve muito calor, o meu filho saía daqui todo dia reclamando com dor de cabeça. Depois de ouvir as mães, a vereadora Mariana Conte protocolou na Câmara um requerimento para cobrar uma posição da Prefeitura. Vocês viram aqui, né, a situação de improviso, são salas pequenas, reduz a capacidade no momento que a cidade, inclusive tem uma decisão judicial de que a Prefeitura tem que fornecer, ampliar o número de vagas para as crianças nas creches. Essa improvisação reduziu a capacidade, reduziu o atendimento. Na opinião da vereadora, a Câmara tem o dever de estar nas ruas para ouvir a população e resolver as demandas. Sim, a gente está na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva e principalmente ouvindo o que as pessoas têm a dizer. A gente precisa ouvir qual é a realidade. Infelizmente parece que tem uma distância enorme entre aquilo que é a realidade e aquilo que são as decisões. Tem um muro que separa, a gente precisa quebrar esse muro que separa a vida real, a vida das pessoas, quem vive a cidade e os discursos oficiais, aquele discurso de que está tudo bem, lindo e maravilhoso. Não está e a prova está aqui. Alunos de um colégio da cidade de Engenheiro Coelho visitaram a Câmara de Campinas para conhecer o trabalho do Legislativo e o presidente Marcos Bernardelli recebeu. Uma visita para lá de especial na Câmara Municipal de Campinas. Adolescentes de um colégio de Engenheiro Coelho, de 14 a 16 anos, que estão cursando o ensino médio. Olha, esses jovens estão estudando como funciona o governo municipal nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A ideia é justamente eles estarem aqui em Campinas para entenderem como é o legislativo aqui no Brasil. Neste momento, por exemplo, o vereador Luiz Rossini está ali, dando detalhes da Câmara Municipal de Campinas. A visita na Câmara está bem interessante e a gente veio fazer uma visita para ter uma base de como funciona o governo nos municípios, já que a gente está estudando o governo americano tanto de forma geral quanto de forma estadual e menorzinha. Olha, eu acho interessante pensar como funciona o direito, como funcionam as leis, pensar que a Constituição, tanto a brasileira quanto a americana, são bem rígidas e que mudar e alterar leis é difícil para que elas tenham um peso de tradição e que imponha respeito na população também. E ver também a maneira como elas funcionam com a participação das pessoas, indireta ou indiretamente, como no Brasil é direto, nos Estados Unidos é indireto. Eu acho interessante ver como as negociações acontecem e como as pessoas conversam para fazer acontecer, para melhorar a vida da população. A professora desta turminha considera fundamental para o desenvolvimento dos alunos visitas com este tipo de finalidade. A gente tenta juntar o que tem que aprender para a matéria americana junto com o que acontece aqui no Brasil. Por isso que a gente veio aqui para a Câmara, para ver exatamente qual que é o espaço, como que funciona a parte brasileira. O vereador Luiz Rossini pensa como ela, destaca a importância de jovens demonstrarem interesse na política. É uma oportunidade muito rica da gente estimular esse espírito de cidadania nos jovens, né? Quando as escolas se interessam em promover esse debate, essa discussão, esse aprendizado e trazem os alunos para a Câmara Municipal, eu acho que é uma iniciativa que a gente tem que apoiar e valorizar. E eu sempre que estou disponível, faço questão de recepcionar as escolas e os alunos, porque também é importante eles entenderem qual é o papel do vereador, né? Como é que funciona a Câmara de Vereadores. Os estudantes também foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos Bernardelli, que encarou uma espécie de entrevista coletiva. É que todos os alunos quiseram conhecer um pouco mais da história do parlamentar. Foram muitas perguntas. E perguntas diversas. Perguntas a respeito da minha particularidade profissional, da minha particularidade familiar, e você tem que estar aberto, porque eles sabem quando você não está falando a verdade. Isso é cristalino no jovem, e eles nos cativaram, valeu a pena, foi muito positivo, eles também se manifestaram. A própria professora disse que agora vai sair daqui com o compromisso de levar a nossa escola do Legislativo
lá para a Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, eu disse que vou cobrar lá do presidente, mesmo que seja num módulo menor, mas que lá também se instale, que é muito positivo para a gente aqui, tem que ser dito e expandido e espalhado para os municípios da nossa região. E olha só que bacana, os jovens receberam das mãos do presidente da Câmara um presente, uma medalha que simboliza o agradecimento pela visita deles na Câmara Municipal. A Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, fez um painel de debates sobre a reforma tributária. A reunião contou com a participação de especialistas em direito tributário. O painel de debates, o município no contexto da reforma tributária, discutiu os impactos das mudanças na administração das cidades. Após a reforma da Previdência concentrar as atenções de todos, agora é a reforma tributária que começa a tomar conta do noticiário e do dia a dia de todos nós, dos cidadãos, contribuintes, que passam a ter mais essa preocupação. Afinal, mudar não costuma ser fácil e as propostas que estão sendo discutidas poderão ter grande impacto em nossas vidas. Não há milagre. Em média, os municípios hoje gastam em torno de 56% do orçamento em gastos sociais. Como é que a gente pode arriscar, porque as pessoas acreditam que, vamos simplificar. É importante simplificar, porque é muito complicado? É importante simplificar, porque é muito complicado. Só que a Frente Nacional de Prefeitos divulgou, muito recentemente, um estudo da Abrasf, em que há uma certeza de, no mínimo, 910 bilhões de perda de receita para os municípios nos próximos 15 anos, municípios médios e grandes. Como alguém vai arriscar se não sobra espaço, mal sobra espaço para investimento? Aí você escuta uma pessoa dizendo, não, todo mundo vai ganhar. O outro diz, olha, as pessoas não podem querer puxar para o seu lado, tem que assumir que alguém tem que perder. Não há coerência nas argumentações em relação às PECs que hoje estão sendo divulgadas. O debate é fraco em relação ao lado do município. Contam-se as vantagens para o empresário, mas não todas, e não se contam as dificuldades. Então, por isso, esse espaço precisava ser preenchido por pessoas que conhecem do riscado. O debate contou com a participação de 2 dos principais nomes do direito tributário no país. Os municípios não vêm sendo ouvidos, apesar de hoje serem os grandes prestadores de serviços públicos do Brasil, não só aqueles de competências constitucionais, mas inclusive aqueles que não são da competência expressa, mas que vêm sendo abraçados pelos municípios, como, por exemplo, a segurança pública, seja pelo financiamento, convênios, transferência de recursos, né, consórcios. Lá no Rio de Janeiro nós temos, por exemplo, lá o Segurança Presente, né, que é em parte financiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Associação Comercial, Federação de Comércio, já que, infelizmente, os estados no Brasil faliram. Nós temos hoje uma discussão muito importante em torno do tema orçamento e limite de gasto público. Nós estamos diante de uma crise, não é? Mas temos uma constituição financeira que é vista como um entrave para certos aspectos que precisam ser compreendidos. De um lado, entrave para que estados, municípios, a própria União tenha possibilidade de superação desse momento de crise, mas, por outro lado, também a percepção de certos atores privados de que agora é a hora de, com este manto da reforma tributária, tentar reduzir a sua carga tributária, pelo menos no impacto seu direto, e compartilhar essa carga tributária com mais contribuintes, com mais distribuindo, portanto, das empresas para as pessoas físicas ou para outros grupos de contribuintes.
Olha só, essa semana nós noticiamos a licença de 1 mês do vereador Zé Carlos por motivos pessoais e que a suplente Neuza do São João assumiria o cargo a partir de 7 de outubro. No entanto, a ex-parlamentar justificou que não vai assumir o cargo por problemas pessoais para cuidar da família. Com isso, o segundo suplente do PSB, o Elcio Batista, que já foi vereador, assume o cargo. Está certo? Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para este fim de semana. Será que o sol vai continuar? Tem a entrega do título de cidadão campineiro pelo vereador Permínio Monteiro, o quadro Giro Ambiental e tudo sobre a partida entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono reino na terceira idade. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Hora então de responder a pergunta sobre a previsão do tempo para este fim de semana, porque teremos uma mudança, mas é para o domingo. Amanhã, no sábado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. No domingo, sim, uma frente fria se aproxima do estado, chega a Campinas no início da tarde e traz chuva. Então, domingo à tarde chove na cidade. Sobre as temperaturas, você já está vendo aí, sábado, mínima de 18 e máxima de 32 graus. E no domingo, mínima também de 18 e máxima de 31 graus. Em reunião solene, foi entregue o título de cidadão campineiro ao Sérgio Fernandes. Acompanhe como foi a cerimônia. Por autoria do vereador Permínio Monteiro, foi entregue o título de cidadão campineiro ao Sérgio Fernandes. O parlamentar lembrou do início da trajetória do homenageado. Sérgio Fernandes dedicou toda sua vida na atuação de entidade de classe e defesa dos direitos profissionais. O senhor Sérgio Fernandes foi presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Save Scheibe, situada no bairro Nova York, de 1980 a 1984, bem como foi presidente da Comunidade Social do Jardim Carlos Lourenço entre os anos de 83 e 85. Após, foi dirigente da Associação dos Refrigeristas Técnicos em lava-roupas e ar-condicionados de Campinas e região,
O homenageado realizou vários trabalhos sociais voltados à comunidade da região do Jardim Carlos Lourenço e também é representante de classe dos trabalhadores técnicos em máquinas de lavar roupa e aparelhos de refrigeração de Campinas. Eu entendo que a justificativa é muito mais daquela pessoa que lembra da existência da gente e cabe a ele a honra de tudo isso. Eu fiz toda essa carreira que foi descritiva aí na entidade que ele falou, passei por várias entidades na minha vida, parece-me que nasci para ver a área da sociabilidade. Enfrentei inúmeros desafios. Para se lembrar, os refrigeristas, o berço é Campinas. A associação nasceu aqui, o sindicato aqui e o conselho aqui. Eram 23 trabalhadores no Salão Vermelho nos idos de 83. Hoje, espalhado para o Brasil, soma-se mais de 90 mil profissionais. Sexta-feira é dia de conferir as notícias do meio ambiente no quadro Giro Ambiental com a repórter Mina Abreu. O Giro Ambiental de hoje abre com uma notícia que demonstra que os problemas ambientais têm ligação direta com a saúde, pois dobrou o número de internações de crianças com problemas respiratórios nos 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal. O estudo é da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e aponta que de janeiro a junho deste ano, o SUS registrou 30.546 hospitalizações, aproximadamente 5 mil por mês, enquanto o esperado para o período era de aproximadamente 2.500. A pesquisa alerta que viver em uma cidade próxima aos focos de incêndio pode aumentar em até 36% o risco de internação por problemas respiratórios. De acordo com a Fundação, as queimadas deste ano acarretaram um custo excedente de R$1,5 milhão ao Sistema Único de Saúde. Os estados do Pará, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso são os mais vulneráveis com aumento nas mortes de crianças por complicações respiratórias nessa região. Campinas deve ganhar um parque natural. No último dia 16 foi assinado o início das obras de implantação do Parque Natural do Campo Grande. O parque terá área total de 136 hectares. A região abrangida une 2 fragmentos remanescentes de Mata Atlântica que pertenciam às fazendas Bela Aliança e Castelo. O futuro Parque Natural fica na bacia do Rio Capivari e se constitui em importante reserva de recursos hídricos, contendo várias nascentes que serão preservadas. A área tem como limites a Rodovia dos Bandeirantes, a linha férrea e a Avenida John Boy Dunlop. A previsão de entrega do Parque Natural do Campo Grande é até meados de 2020. E uma última notícia para você que curte um contato maior com a natureza. A Fundação José Pedro de Oliveira abriu as inscrições para mais uma edição da Visita Monitorada na Mata Santa Genebra, que será no domingo, dia 6 de outubro. Durante a visita, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a história e a biodiversidade da Ariemata Santa Genebra, uma floresta de grande importância para a região. O percurso tem aproximadamente 5 quilômetros, sendo 1,2 km de caminhada por trilha no interior da mata e 3,8 quilômetros pela estrada que contorna a floresta. A atividade é gratuita e acontece a partir das 9 horas da manhã e as vagas são limitadas. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem tem mais Giro Ambiental. Até lá! Vamos falar sobre futebol agora, porque a Ponte Preta está empolgada pela vitória na última rodada diante do Cuiabá pela Série B. A Macaca vai a Ribeirão Preto para se aproximar do G4. A vitória por 3-0 diante do Cuiabá
devolveu a confiança pelos lados do Moisés Lucarelli. A equipe interrompeu a série de 4 resultados negativos e está a 3 pontos do G4. O técnico Gilson Kleina pode repetir a escalação pela segunda vez consecutiva, mantendo Renato Cajá e Lucas Mineiro no meio-campo titular da Ponte Preta e Camilo como opção no banco de reservas. Amanhã, cedinho, logo às 11 horas, o desafio é diante do Botafogo em Ribeirão Preto. O adversário está 1 ponto à frente, portanto, é confronto direto das equipes que querem estar na Série A do ano que vem. Grande jogo neste fim de semana, é um confronto direto pelo acesso e na segunda-feira a gente conta essa história aqui no Jornal Câmara Notícia, que fica por aqui. Lembrando que hoje às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segundona ao 12:30. Até lá, tchau, tchau. Thank you.